eu sou Monique Leite, consultora e pesquisadora, e apresento para vocês o podcast 80 do projeto Reset Humano. Muito se fala sobre estar no presente para viver a vida efetivamente. Esse estado de presença é nada mais que colocar a sua mente, os seus pensamentos e emoções no mesmo lugar que o seu corpo e espírito. É sobre esse alinhamento e a saúde dessas três partes que constituem o ser humano que a gente vai falar no episódio de hoje. O nosso corpo é nosso templo, composto por nossos órgãos, músculos, ossos, dono dos nossos sentidos que nos permite olhar, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Para cuidar da nossa saúde física, os especialistas recomendam a prática de exercícios regulares e uma nutrição adequada. Já quando se fala da saúde mental ligada aos nossos pensamentos e emoções, a indicação é terapia, técnicas como a meditação, a observação das nossas emoções, entre outras. Já nosso espírito, esse nosso lado mais sutil, onde se encontra a nossa essência, o nosso senso de propósito e sentido de vida, nossa fé e divindade interior, também exige prática constante. A psicóloga estadunidense doutora Nicole LePera, conhecida nas redes sociais como The Holistic Psychologist, a psicóloga holística, se tornou um fenômeno ao usar a ciência para provar que a cura do indivíduo precisa ser olhada conjuntamente e não isoladamente como a própria psicologia tradicional e a medicina fazem. Para ela, a cura está em entender e praticar corpo, mente e espírito integralmente, e que essa cura depende mais do indivíduo do que da própria medicina. Ela questiona diagnósticos da própria psicologia, que não enxerga essa integralidade do ser humano, descartando seu passado, seus traumas e padrões de relacionamento, focando apenas na doença e na dor do presente. Assim como no diagnóstico de doenças do corpo, que são tratadas sem considerar a conexão do ser humano com suas próprias essências e motivação de viver que a espiritualidade proporciona. A doutora Nicole, assim como muitos outros profissionais, e eu me incluo nessa, também acredita que a gente precisa nos conscientizar e cuidar das nossas três áreas chaves, sem deixar de lado nenhuma delas, para nos considerarmos seres humanos saudáveis. Para falar então desse alinhamento de corpo, mente e espírito, eu convidei duas pessoas que trabalham com esse tema e vivem essa junção. A Diana Ribari é professora de yoga há mais de 20 anos, formada em diversas linhas dessa arte, que é o yoga, e formou dezenas de instrutores de yoga, incluindo a mim mesma. Ela é também doutora em medicina chinesa e ayurveda e uma apaixonada pela natureza, em especial pelo mar. Aqui comigo hoje também está o Eduardo Rezende, que é psicólogo e psicoterapeuta corporal, membro da equipe Casa Cor Terapias Integrativas, lá em Aracaju, onde realiza atendimentos e formação de terapeutas nessa área. O Edu vai falar pra gente mais sobre esse tema ao longo do episódio. E está aqui comigo hoje também a Andressa Pinheiro, que é embaixadora do projeto Reset Humano, também especialista em técnicas de mindfulness, e ela vai me ajudar aqui a fazer as perguntas para essas duas feras e contribuir com a gente nesse tema tão interessante. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa apoiar o desenvolvimento do ser humano dando um reset, gerando um aprendizado e conhecimento, para também desenvolver a sociedade e impactar de maneira positiva a natureza. Aqui, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Esse episódio também tem o apoio do Aventura Inbox, que é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. É uma rede social que você pode registrar conquistas, compartilhar experiências e se conectar com outros praticantes. E tudo feito para os amantes da cultura outdoor. Você pode acessar a partir do Apple Store e Google Store, baixando o aplicativo, ou se conectar no aventurebox.com.
Se você quiser também fazer parte do nosso projeto Reset Humano, é só seguir a gente lá no perfil do Instagram, @ResetHumano, perfil no LinkedIn, Facebook e os nossos canais no YouTube e Telegram. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar então o nosso bate-papo. Diana, Didi, minha eterna professora. Eu fiz um curso com a Diana há um tempo atrás, de formação em aprofundamento da filosofia do yoga. Transformou a minha vida. É um prazer imenso ter você aqui. Olá, Monique, Eduardo, Andresa. Muito grata com esse convite, né, de participar desse trabalho incrível que vocês estão construindo, de poder falar para a galera sobre corpo, mente, espírito, sobre esse conjunto incrível que é o que nós somos, né, essa constituição dessa manifestação divina. E eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Edu, seja bem-vindo, você também. Não conheço pessoalmente, mas quero conhecer. Oi, Monique. Oi, Diana. Oi, Andressa. Muito obrigado pelo convite. Oi, pessoal de casa. Muito bom estar aqui. Diana, vou começar por você. Eu iniciei o podcast falando sobre a relação do nosso estado de presença com a junção de corpo, mente e espírito. Você poderia falar mais um pouquinho desse alinhamento e também falar como que o yoga enxerga essa junção? Esse é um tema bem constante numa vida de yoga, né? Corpo, mente, espírito, como é que eu equilibro isso tudo? Qual deles é mais importante? Existe um que puxa o outro? A mente humana, né, essa constituição que a gente tem aqui mundana, ela tem a tendência a complicar as coisas, né? E aí, quando a gente vê alguma coisa que é muito simples, a gente diz, não é possível. E aí a gente acaba dividindo, né? Então, vai lá, tem a teoria do corpo, tem a teoria da mente, tem a teoria do espírito, como se fossem coisas separadas, mas que na verdade é uma coisa só. Então, não tem algo que seja mais importante, não tem uma coisa que eu vá fazer com a minha mente ou com o meu corpo que seja mais importante. Na verdade, tudo isso vem de uma única fonte, né? A fonte que ilumina esse corpo, a fonte que ilumina essa mente, a fonte que é esse espírito, é uma só. E aí a gente usa dentro do yoga as práticas, né, como práticas físicas, como os asanas, que são as posturas, para que a gente entenda, que eu sinta nesse corpo, quando eu passo por uma situação de dificuldade, quando eu passo numa situação de dúvida, como é que eu lido com isso? Como é que eu me equilibro com isso? Então, eu consigo sorrir para a dificuldade, né? Quando o chamado de uma postura de equilíbrio, quais são as ferramentas que eu tenho para me manter em equilíbrio? Focar o meu olhar, trazer mais presença na minha respiração. Como é que eu vou lidando? Como é que essa parte física me mostra como viver fora do meu tapete? Da mesma forma, essa mente. Como eu posso ter uma mente mais tranquila? Como é que eu posso silenciar essa mente? Para quê? Para que esse espírito, né, que a gente pode dar vários nomes para esse espírito, eu possa perceber essa plenitude. Na verdade, para o yoga, a gente é plenitude. Então, esse corpo é manifestação da plenitude, essa mente que faz esse corpo funcionar é manifestação da plenitude, e esse espírito, essa alma, seja o nome que as pessoas gostem de dar,
é a própria plenitude iluminando isso tudo. Então, para o yoga não existe separação. Corpo, mente, espírito. É tudo uma coisa só. A gente só divide para poder mostrar que no fim é uma coisa só. Andressa, seja bem-vinda também ao nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né, do corpo, mente e espírito, que eu sei que você acredita muito nisso. A Andressa, ela é também especialista em técnicas de mindfulness. E aí se você tiver alguma pergunta para o Eduardo ou para a Diana, já começa por você. Olá, Monique, Diana e Eduardo, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo. Que maravilha ter vocês conosco, né? Enriquecendo esse nosso bate-papo com um assunto que cada vez mais vem ganhando espaço e vem se mostrando importante e vital, não é? Que é a saúde do corpo, da mente e do espírito. Então, esse assunto tem me encantado cada vez mais, porque tudo que a gente vive no mundo tem uma repercussão muito grande no nosso interior. Então, aquilo que nos chama a atenção, automaticamente a gente faz uma busca, tem uma curiosidade maior, né? Desenvolve um sentimento, e esse sentimento a gente começa a trabalhá-lo para que seja parte da nossa essência, não é? Que é o espírito. Então, eu vejo que cada movimento que nós damos enquanto ser humano, a gente deixa um pouco. A gente deixa um pouco nos lugares onde estamos, nas atividades que fazemos. E isso é muito relacionado ao que acreditamos, né? As crenças que temos. Então, vejo que cada vez mais o que os nossos olhos captam, o que gera interesse, né, é o que nos alimenta, tanto mentalmente como corporeamente também, e é o que fica registrado no nosso espírito, que é o que a gente tem a oportunidade de devolver ao mundo enquanto essência. Como não se encantar, não é? Com essa dinâmica, com essa ciência tão gostosa. Eduardo, eu tenho até uma pergunta para te fazer com relação a isso. O que é a psicoterapia corpórea energética? Você pode falar um pouco para a gente sobre essa integração de corpo, mente e espírito que está sendo cada vez mais trabalhada pela nossa ciência atual? Então, Andressa, a minha abordagem é de psicoterapia corporal neo-haitiana Core Energetics. Ela, assim, só para tirar alguns mal-entendidos, às vezes as pessoas acham que ela é uma massoterapia, ela não é um tipo de massagem, ela é uma psicoterapia. E ela deriva, né, ela começou a história da terapia corporal com Freud, lá atrás, quando ele foi desenvolvendo a psicanálise e foi percebendo que havia muito mais na mente do que a gente imaginava. O conceito de inconsciente, né, essa ideia de que a gente tem um universo inexplorado, um universo funcionando na nossa mente sem que a gente se dê conta e que ela muitas vezes governa a gente, né? Então, surgiu com Freud, com a terapia da fala, né, quando ele desenvolveu essa ideia da psicanálise, de uma terapia que na fala, na conversa, ia desatando os nós ali da gente, do nosso inconsciente. Posteriormente, o Freud tinha um discípulo, também um outro gênio, chamado Wilhelm Reich, que no trabalho com a psicanálise percebeu que o corpo tinha um papel muito importante, porque a fala conta muita coisa, mas o corpo também fala. O corpo é uma instância muito importante no processo terapêutico para o Reich, porque muito conteúdo que a fala não traz, o corpo expressa. O corpo não mente. Então a gente pode criar milhões de subterfúgios na conversa, na fala, mesmo inconscientes, enquanto o corpo muitas vezes revela os conteúdos. Ele passou a olhar para isso, estudar isso. Posteriormente, 2 discípulos do Reich, o Alexander Lowen e o John Pierre Hacos, outros também psiquiatras, cientistas, assim, gênios, começaram a aprofundar alguns campos do estudo do Reich e sistematizar
muitos pontos e criaram a bioenergética. Eles deram esse passo além do passo da terapia corporal com Reich e desenvolveram a bioenergética, que é uma ciência também de psicoterapia, que trabalha com os anéis, com a distribuição de energia no corpo, né, e também com a fala. O John Pierracos, um desses dois criadores da bioenergética, entendia que faltava alguma coisa no trabalho. Ele dizia que tinha que ter, ele achava que precisava de uma dimensão mais transcendente do trabalho terapêutico. Tá, a gente faz tudo isso, mas para quê? Qual é o objetivo disso, né? Como é que isso funciona num plano mais macro, né? E aí ele entrou em contato com o trabalho da Eva Brock, que depois virou Eva Pierracos, porque eles se casaram, que era um trabalho que ela desenvolvia de cunho espiritualista, que a gente chama de patchwork, e ele percebeu que isso casava bem com o trabalho do Core, até porque muito do que se trazia no patchwork combinava muito com os estudos do Reich e da bioenergética. Então, o que se dizia num plano mais espiritual casava muito bem com o que ele percebia no plano material, né, da corporeidade. O que também casava com outros estudos e outros pensamentos da filosofia oriental de milhares de anos. Então, tudo caminhava numa mesma direção. Então, ele integrou alguns conceitos do patchwork, como mapa da personalidade, né, o eu inferior, o eu superior, máscara, no trabalho terapêutico corporal. E aí surgiu o Core Energetics, que é trabalhar com a energética da essência, partindo do pressuposto de que nós todos somos seres de uma essência perfeita, temos o potencial de saúde, o potencial de saúde física e mental inatos dentro da gente. E o trabalho terapêutico vai ajudar a gente a liberar esse potencial de felicidade, de alegria, de leveza, através do trabalho corporal, da conscientização corporal e de uma visão espiritual que transcende a mera realidade material que a gente vive. Então, eu estou fazendo uma terapia, vou desatar nós, vou ter insights e vou enxergar o meu papel nesse plano maior de existência. Eu vou ver para onde eu estou indo, qual é o meu lugar aqui, qual é o meu propósito de vida, quais são os meus dons, os meus talentos, o que é que me faz feliz. E entrando em contato com essa minha dimensão pessoal, com todos esses pontos que eu falei, a gente vai se conectando com a Terra, a gente vai se conectando com o entorno. A gente percebe que a gente é muito mais do que a gente imagina e o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Então, é esse o trabalho que a gente faz na terapia. É mergulhar, procurar a nossa essência atravessando as várias camadas de proteção que a gente desenvolveu ao longo da vida. Edu, que bacana. Eu não conhecia esse trabalho, né, da psicoterapia corporal energética. Esse trabalho que o Eduardo faz, eu achei muito interessante. Obrigada pela explicação. Diana, você de novo. Nossa mente, ela tem realmente a capacidade de desequilibrar o nosso corpo físico. Como é que isso acontece? Com certeza. Tá tudo interligado. O meio no qual a gente vive pode causar desequilíbrios. A maneira, né, o que a gente ingere, o que a gente come pode gerar desequilíbrios. O que a gente consome como som, como TV, né, também pode causar desequilíbrio. A mente é o que comanda esse corpo. Tudo brota ali, né? A gente tem essa plenitude, esse Purnam, que ilumina essa mente e corpo, mas a mente conduz o corpo. Então, é muito importante que a gente observe com o que é que a gente ilumina a nossa mente, né? Então, como vocês têm aqui no podcast, fazer trilha, estar em contato com a natureza é uma linda maneira de se manter em equilíbrio. As práticas de yoga, os asanas, as posturas, a meditação, a condução da respiração são maneiras de manter esse corpo-mente em equilíbrio. Uma mente muito agitada traz um corpo muito agitado. Uma mente muito ansiosa gera o teu coração se acelera, a tua respiração se acelera. Não existe um sem o outro, né? Então,
sempre vai ter uma ação da mente e um reflexo no corpo. Assim como na vida, você cria uma ação, você como ser nessa criação, e isso vai ter uma reação. Então, ter uma mente focada é uma grande forma de você se manter em equilíbrio. E aí a gente produz saúde, né? A tua pressão arterial, ela fica melhor, a tua digestão fica melhor, o teu sono fica melhor, né? Ter uma boa qualidade de sono é muito importante para que essa mente seja clara e que claramente essa mente conduza esse corpo. Não, é muito bonito que dentro do yoga não existe essa separação, né? Um está completamente conectado, ligado ao outro, assim como nós, seres, estamos completamente conectados uns aos outros e a toda a criação. Então, se tem um em desequilíbrio, sempre vai haver desequilíbrio. Enquanto tiver alguém sofrendo, sempre vai ter outros sofrendo. E aí, dentro da visão do yoga, a gente tem esse sangha, essa coisa do coletivo, né? De olhar na direção de que eu sou o que o outro é. Então, eu não quero só para mim, eu quero que todos os seres, em todos os lugares, sejam livres e felizes. E eu crio ações nessa direção. Isso me traz paz. E aí minha mente está em paz, o meu corpo está saudável e assim eu vou trilhando uma vida de equilíbrio. Eduardo, vou já emendar na resposta da Diana para te fazer a próxima pergunta sobre a mente. Quando a nossa mente está cansada, preocupada, ansiosa, parece que o fluxo de pensamentos aumenta. E isso prejudica nosso raciocínio, nossa habilidade de concentração, entre outras coisas. Queria que você nos contasse por que isso acontece e como que a gente lida com situações assim. Então, você pode responder essa pergunta em vários níveis, né? Mas eu vou usar só uma linha de raciocínio. O que acontece muito é que a gente, ser humano, a gente foi aprendendo ao longo da vida e desde muito cedo a confiar integralmente na nossa mente, a confiar integralmente na nossa cabeça, o que acontece no encéfalo. E a gente foi deixando para lá o resto da gente, né? O resto do nosso corpo. Então, eu tenho uma confiança absoluta na minha capacidade de raciocínio, eu me torno um adulto intelectualmente maduro, né? Capaz de resolver as coisas com a cabeça, mas o resto de mim fica estagnado, parado, né? E sem energia. Energeticamente falando, eu concentro a minha energia toda na cabeça, na mente. Então, diante de uma situação de problema, de preocupação, quando eu estou cansado, eu tendo a trazer muita energia para minha cabeça, concentrar energia na cabeça, que é onde eu confio que vai resolver para mim, e esqueço do resto. A gente cria uma cabeça esgotada, né, hiperestimulada, sobrecarregada e um corpo que está estagnado, atrofiado. Quando eu digo corpo atrofiado, não é com um pouco músculo. Você pode ter um corpo super malhado, sarado de academia e mesmo assim ser um corpo energeticamente atrofiado. Porque ele não recebe fluxo de sangue e oxigênio de uma forma positiva, legal, como poderia ser. Ele não tem uma integração, né? Então, o que a gente faz em Core Energetics? A gente faz alguns trabalhos para devolver a vida para o corpo. Porque muito cedo a gente aprende e a gente procura formas de não trazer tanta sensibilidade para o corpo. A primeira coisa que a gente faz é começar a diminuir o fluxo da respiração. Respiração é vida. Então, muito cedo, a gente entrando em contato com situações dolorosas ou traumáticas, a gente percebe, mesmo sem saber, inconscientemente, que se eu respiro menos, eu sinto menos dor, por exemplo. E eu vou aprendendo a contrair o meu corpo para não deixar a circulação de energia acontecer. Porque quanto mais ar no meu corpo, quanto mais circulação de energia, mais sensibilidade. Então eu vou diminuindo isso. E com isso eu vou trazendo a energia toda para a minha cabeça.
em core energéticos. O que a gente faz para diminuir isso, além de outras coisas, mas é respirar. Então a gente tem muito trabalho de respiração para trazer uma respiração profunda que vai trazer energia mais para baixo no corpo, e muito exercício de grounding, que é um conceito chave na terapia corporal, que é trazer a gente de volta para a realidade através do corpo. Então eu vou entrando na minha muscularidade, eu vou entrando no meu corpo, eu vou sentindo os meus pés no chão, eu dobro o meu joelho, eu mudo o meu campo de gravidade, e eu vou sentindo a minha perna, eu vou sentindo o meu pé, eu vou sentindo o meu corpo, entrando em contato com o que tem de mais concreto em mim, né, visceral em mim. Ao mesmo tempo eu vou me conectando com a realidade, olhando, né, trabalhando o anel visual. São vários exercícios que eu vou fazendo, que a gente vai aprendendo na terapia corporal, destinados a aumentar a circulação do corpo como um todo, e com isso trazer uma perspectiva de realidade. Porque se eu fico muito na cabeça ou só na cabeça, eu crio uma bolha de realidade na cabeça e vivo nessa bolha. Eu crio um comportamento estereotipado que se repete, se retroalimenta, porque toda a minha energia está presa na cabeça. Então eu brinco que a gente olha para as pessoas na rua, assim, nós somos, parece aquele seriado Walking Dead, viramos zumbis, né? A gente tem uma mente que sai andando, mas ela não tem um corpo. E aí é isso, é trazer corporeidade, trazer pé no chão, contato com a natureza, e permitir que quando essa energia está circulando bem pelo corpo, ela fica muito melhor distribuída, a cabeça tem clareza e começa a fazer o que ela foi desenhada para fazer, sem tomar o lugar e sem perder a sensibilidade, porque o corpo é um campo de sensibilidade que se perde quando a gente fica só na cabeça. Gostei muito do exemplo da mente que sai sozinha como um zumbi sem corpo. Exatamente isso, eu também penso assim, tenho essa visão. E eu tento também me monitorar muito, porque a gente tem essa tendência de se descolar do corpo, né? Enquanto tá lavando uma louça, por exemplo, a gente não percebe o que tá fazendo. E isso tem muita relação com o que eu falei do estado de presença, né? De você juntar ali sua mente com o seu corpo, prestar atenção no que você está fazendo. Diana, a medicina tradicional, ela tende a nos enxergar e a enxergar o nosso corpo, mente e espírito de maneiras separadas, tratando sintomas isolados. Por exemplo, se eu tenho uma doença, o médico faz o diagnóstico, receita um tratamento, passa remédios para aquele determinado sintoma, aquela doença, né? Com o intuito de cessar a dor e o sofrimento, aquele sofrimento específico. Como é que você enxerga isso e como que seria a visão da medicina integrativa, né, no tratamento holístico, na chinesa, Ayurveda, né, que você é doutora, pensando nessa conexão de corpo, mente e espírito? Bom, falar de terapias, de tratamentos convencionais, eu sempre sou a favor. Eu sempre sou a favor de que a pessoa se cuide, né? Eu não tenho aquela visão que demoniza a medicina, né, comum que a gente vê aqui no Ocidente. Sim, a medicina aqui do Ocidente, ela tende a enxergar separado e geralmente não trata a raiz da coisa, né? Como você disse, eu tenho uma dor, daí eu tomo um remédio para aquela dor. E não se investiga, né, de onde vem essa dor e tal. E aí a gente vem com esse complemento, que na verdade não é uma medicina complementar, né? É uma medicina muito antiga, muito bonita, muito completa, que segue nessa mesma linha que a gente vem conversando desde o início, né? De enxergar o todo. Eu quero cessar esse sofrimento, cessar essa dor, cessar esse problema, né? Esse mal. Mas eu faço isso aqui na superfície para dar um conforto para aquela pessoa. E aí, quando a pessoa entra meio que num momento de conforto ali,
Aí começa a se investigar qual é a raiz, né, dessa doença, desse problema psicológico, de onde é que vem, né? Quais os pensamentos que estão sendo cultivados e que culminam nesses sintomas, né? Ou nessas reações do corpo. Então tem que quanto mais presente você fica, eu acho que a coisa que a gente mais pode cultivar de importante para a saúde do corpo, para a saúde da mente, para a saúde desse espírito, né, que vem se falando aqui hoje no podcast, é a presença, né? Eu através da presença eu me observo, e quando eu me observo eu me conheço, e aí eu começo a entender porque é que está acontecendo aquilo comigo? De onde é que vem? Qual é o fundo dessas mazelas, né? E que acabam se manifestando no meu corpo. Então, a presença plena no aqui e agora, eu acho que é um dos remédios mais incríveis. Acho que é a pílula dourada, né? Para se ter saúde, eu acho que é a presença plena no aqui e agora. E a medicina que vem do Oriente, ela trata muito disso, né? Abre a tua escuta interna, ouve o que esse corpo tem para te contar, ouve realmente o que essa mente tem para te contar, né? Olha para dentro de você, a gente é sempre estimulado a olhar para fora, né? Olha para você, o que você tá sentindo, o que você tá vendo, o que você tá ouvindo, quando vai para dentro de si mesmo, né? Quanto de espaço você dá para se reconectar? Se reconectar é até um termo porque falta palavras, né? Porque nunca está separado, mas consigo mesmo, com a tua natureza, né? Quantas vezes ao longo do dia você se lembra de qual é a sua natureza, né? Você é felicidade, você é amor, você é paz. Você não cultiva isso tudo. Você já estava aí antes, está agora e segue no depois, né? Um professor de yoga sempre dizia assim: a gente não faz silêncio. O que a gente faz é barulho. Silêncio é o que a gente já é. Então, assim, quando você vai cessando o que você não é, fica só o que você é. E é nesse sentido que as terapias e medicinas do Oriente vão, né? Você, a sua essência, a sua natureza. Muito bom você ter tocado no assunto também, Diana, de falar da medicina tradicional, que nós também aqui do Reset a gente não condena de maneira alguma. É ciência e nós estamos do lado da ciência. A única questão é que quando a gente fala da medicina tradicional é colocar esse ponto de reflexão mesmo, né? Para a gente não se limitar só ao que ela nos oferece e refletir que há muito a se fazer, né? Sobre essa questão da junção, e há muito a se aprender com as medicinas orientais, como a Diana bem colocou. Andressa, você quer fazer mais alguma pergunta para o Eduardo ou para a Diana? Tenho, Monique. Tenho mais uma pergunta para o Eduardo. Diante de toda a explanação, Edu, que você fez, reconhecer sentimentos e emoções negativas em nós é um processo de cura evolutiva. Como é que nós poderíamos fazer isso na prática e de maneira mais consciente? Então, Andresa, a negatividade, olhar para a negatividade é um conceito muito chave da nossa terapia no Core Energetics. Você não vê muito, né, mas para a gente é essencial, é estrutural ser capaz de olhar e acolher a negatividade. Para a gente, a negatividade ela surge como uma defesa de ataques, entre aspas, à nossa essência maior. Então, como eu já falei, nós todos temos uma essência leve, feliz, né, viva e alegre, com um potencial maravilhoso de cura e de conexão. Mas essa essência, ela sofre alguns ataques e a negatividade aparece como uma defesa contra esses ataques à nossa essência.
Um exemplozinho muito simples, eu vou dizer, por exemplo, você tem uma criança pequena, essa criança chega num lugar muito gostoso, ela quer brincar, ou então está em casa, por exemplo, agora nesse período pandêmico, que a criança está trancada em casa, ela tem aquela energia incrível dela, né, aquela vontade de viver, e ela está gritando pela casa, brincando, e aí vem um pai ou uma mãe e diz, menino, fique quieto, ô vizinho, né, um cuidado com a criança também, né, até porque o cuidado com o semelhante, mas isso breca, isso corta o fluxo de vida da criança. E a criança, quando tem aquela reprimenda, ela vai para um lugar de negatividade, ela vai ter raiva, né? E a raiva pode ser até uma vontade de bater na mãe, vontade de gritar, vontade de expressar a frustração dela. Mas imediatamente o cuidador vai chegar e vai conter essa manifestação de raiva da criança. E vai dizer que é feio, não pode fazer isso, não pode bater na mãe. Né? A mãe e já vem com os estereótipos, a mãe é uma santa, você não pode bater na mãe, eu já se viu uma menina dessa gritando, e isso tem essa contenção, né, que a civilização coloca na espontaneidade da dor, da expressão da dor da criança. E aí, o que a criança faz? Ela tem que sufocar a expressão dessa dor, essa negatividade dela, e ela engole aquilo. E aquilo, quando a gente engole, a gente manda para o inconsciente. Né? Quando a gente reprime, a gente esconde da gente, pode a gente não perceber, mas está lá. Então, aos poucos, eu vou aprendendo a guardar a minha negatividade, esconder a minha negatividade e procuro substituir, criar um padrão de comportamento que negue a minha negatividade. Então, eu desenvolvo uma máscara social baseada naquilo que eu acho que as pessoas esperam de mim. Então, eu não vou gritar. As pessoas querem que eu seja uma pessoa boazinha. Tudo bem, então eu sou a boazinha. E a gente vai para a vida com essa máscara, com várias máscaras. Eu sou o bonzinho, ou eu sou o organizado, ou eu sou o briguento, ou eu sou o que quer que seja. E essa máscara, que é aquela camada que a gente mostra para as pessoas, esconde quem a gente é. Todo mundo faz isso e a gente vive nesse lugar, negando a parte da gente que a gente não acha bonita. Em terapia, no Core Energetics, a gente olha muito para essa dimensão da nossa personalidade porque ela é estrutural, porque eu acolho a negatividade. A negatividade é natural, ela é bonita. É claro que eu não vou sair dando tiro no povo na rua, mas eu posso olhar para ela num ambiente seguro, numa terapia. Então, a gente olha para a nossa máscara, essa máscara social que eu crio e que muitas vezes me machuca, me cansa, me suga a energia, né? Porque eu tenho que estar daquele jeito o tempo inteiro estereotipado. Quando eu aprofundo na máscara, eu vejo a minha negatividade, eu acolho a minha negatividade, que pode acontecer em vários níveis, e eu percebo que quando eu deixo a negatividade se expressar, eu consigo olhar para a dor que ela está cobrindo, que ela está protegendo, né? E o olhar para essa dor e curar essa dor e ir trabalhando e ressignificando a dor e a negatividade, eu tenho acesso à minha essência, que está lá embaixo, às vezes soterrada com a máscara, com a negatividade, porque eu não deixei que elas fossem para a superfície. Então, olhar para a nossa parte mais negativa, né, para a nossa sombra, é essencial para a gente conseguir olhar para a nossa essência. A gente não vai chegar naquela nossa parte limpa, parte bacana, parte saudável, sem atravessar a parte negativa. Então é muito importante reconhecer que a gente tem negatividade, é muito importante falar sobre isso sem dor e sem constrangimento, aceitar que isso existe, porque quanto mais a gente acessa a nossa sombra e quanto mais a gente permite que ela venha, que ela tome ar, respire, ela se dissipa mais. E as dores, né, que geraram essa negatividade também vão sendo retrabalhadas, vão sendo olhadas e vão sendo dissolvidas, porque no fundo hoje em dia são só memórias. Então é importantíssimo, é um dos pontos mais bacanas da terapia corporal Core Energetics, é esse olhar para a dimensão da negatividade. A gente não tem na educação tradicional essa cultura de educar as crianças emocionalmente. Isso está mudando muito até com a contribuição da ciência, que recentemente começou a estudar o cérebro infantil, perceber, né, que
A birra, por exemplo, ela não é uma coisa negativa, e sim um cérebro em desenvolvimento que precisa de ajuda, né, para processar aquelas emoções fortes, muito fortes que vêm, e não reprimir, né, não bater e nem violentar emocionalmente, né? Fisicamente a gente já tem leis que protegem as crianças, mas emocionalmente também. A gente dá espaço, né, para as crianças se desenvolverem, não só espaço, como ajudar também a nomear. Porque quando adultos a gente tem muita dificuldade até em reconhecer aquele mal-estar sendo uma frustração, uma raiva, um medo, né? A gente às vezes está com medo e o medo vem em formato de raiva. Enfim, a gente tem um pouco de dificuldade também porque na nossa infância a gente não conseguiu manifestar, como você bem disse. E essas emoções, as negativas, né, conhecidas como negativas, elas se manifestam muito no corpo, né? Então, às vezes eu tô com raiva e meu maxilar se contrai, se fecha, eu prendo ele, ou as minhas costas, né, elas se curvam também, o olho no pescoço fica tenso, e a gente começar a ter esse autoconhecimento corporal, mental, espiritual, é também a gente ver essa conexão, né? Eu tô começando a sentir raiva, começo a ver que meu maxilar tá travado, começar a fazer uns exercícios ali para abrir e fechar a boca, bocejos grandes, para soltar a musculatura, e o corpo vai mandando essa mensagem para o cérebro e para a mente, né, de calma, tá tudo bem. Diana, quando a gente fala de saúde, normalmente a gente pensa logo na saúde física, né, na boa alimentação, atividade física, ou também na saúde mental, nas terapias holísticas, na psicologia, meditação. Mas eu queria perguntar para você quanto à nossa saúde espiritual. Como que a gente cuida dessa saúde espiritual? E o que você considera uma pessoa saudável espiritualmente? Tudo isso que a gente percebe, né, o corpo, essa mente tão falada, tudo isso é permeado por esse espírito, por essa divindade que você já é. E todas as coisas que eu posso fazer para que haja mais saúde, para que haja mais silêncio, são indicadas. Agora, espiritualidade, eu posso te dizer a minha visão bem particular, assim. Dentro do yoga existem várias linhas, né? Uma delas é uma linha onde a gente faz muitas cerimônias, onde se canta mantras, se cantam bhajans, né? E que é uma coisa que me toca muito. Eu vejo ali uma maneira de, como você me perguntou, assim, sobre a espiritualidade. Mas é mais do que isso, sabe? Vai muito além. Você fazer ali uma puja, né? Você fazer um ritual, você rezar, você fazer uma oferenda, você jejuar, você meditar com uma intenção direcionada, né, com um tema, tudo isso eu acho que engloba o cultivo de uma boa espiritualidade, né? Mas não no sentido de aprisionar, né? Eu acho que esses rituais, esses rezos, essas coisas todas, elas nunca podem nos aprisionar. E o que eu acho que é muito bonito dentro dessa filosofia, dentro desse corpo de conhecimento, Yoga Vedanta, é que a gente passa a entender que esses rituais, que esses cantos, que esses rezos, que essas práticas são só mais uma ferramenta, né? Eu começo fazendo tudo isso, de repente com uma imagem, acendendo um incenso, tendo um canto específico, mas para que ali eu não tenho um pedido específico, né? Eu coloco a minha mente num lugar adequado,
né? Eu vou retirando, é como se eu fechasse arquivos, gavetas da minha mente de coisas que naquele momento são desnecessárias e ficasse só o que é necessário, né? E o que é necessário para aquele momento é estar aqui agora. Quando eu entendo esse estar aqui agora, quando eu entendo que eu sou pleno, que o outro é pleno, que tudo que está aqui nesse universo vem dessa plenitude, todo o universo passa a ser um altar. Então eu acho que aí sim começa realmente um exercício da espiritualidade, né? Eu não sei muito bem usar esse termo espiritualidade, mas eu acho que para mim vai meio que nessa direção, sabe? Encontrar o divino, encontrar a fonte em todas as coisas, né? Enxergar esse meu viver como um altar, honrar o viver dos outros e também honrar o meu viver, né? E que toda essa criação é um grande altar, onde a gente está um reverenciando o outro. Não tem ninguém mais, não tem ninguém menos. Somos todos iguais, viemos todos da mesma fonte e assim seguimos. É isso mesmo, muito bonito que você falou. Enxergar tudo como um altar. É o que a gente defende muito aqui no Reset quanto a dar esse olhar de sacralidade para a natureza. Porque a gente, quando enxerga tudo como um altar, ou seja, quando a gente enxerga tudo como um sagrado, a gente protege, né? E a gente protege a natureza, a gente protege o outro. A gente muda esse olhar. Isso é espiritualidade. E como que você, Diana, cuida da sua saúde física, mental e espiritual? Como que você faz para reconhecer, por exemplo, que um deles precisa mais de atenção e quando sua dor é física, quando ela é mental, quando ela é espiritual? Como que você consegue diferenciar essas dores? Eu sou uma pessoa que adoro fazer, né? Fazer coisas, adoro coisas físicas, eu adoro andar de bicicleta, eu adoro me enfiar no meio de uma trilha, eu adoro estar no mar. Ultimamente eu tenho aprendido a andar de skate. Então, assim, a minha vida sempre teve práticas esportivas, práticas físicas muito presente, né? Eu sempre gostei muito de água, do mar, de nadar, do surf. E acho que foi meio que assim que o yoga entrou na minha vida. Mais por um chamado físico do que toda a grandiosidade verdadeira do yoga, né? Então, sendo bem jovem, a minha avó era professora de yoga e aí eu achava muito legal as posturas, né? As posturas que eu via, eu queria reproduzir. Eu dancei muito tempo da minha vida também, fazia dança artística. Então eu tenho até hoje um corpo muito flexível e quando eu via as posturas que a minha avó fazia, eu reproduzia com muita facilidade e achava aquilo o máximo. E assim foi a minha porta de entrada para o yoga, foi a partir desse interesse. E aí, isso que a gente vê do yoga, essas posturas num tapetinho, hoje em dia a gente vê esses tapetes lindos de yoga, né? É só como quando você vê um iceberg, né? Tem ali uma pontinha flutuando, mas quando você passa ali a flor d'água, você não consegue nem enxergar o fim dele. O yoga é muito assim. E então, para mim, o yoga é uma coisa muito completa, né? O yoga não é uma prática física para mim. O yoga é uma maneira de se viver. O yoga me ajuda a manter o equilíbrio da mente, o yoga proporciona
que o meu corpo seja saudável, que o meu corpo tenha força, que seja flexível, e isso tudo se reflete nos meus pensamentos e nas minhas ações, né? É muito legal do yoga. Então você perguntou assim, o que é que eu faço para me manter em equilíbrio? Eu continuo vivendo minha vida de yoga, né? Embora eu tenha, como eu disse ali, né, no começo dessa pergunta, que eu tenho gostado muito de andar de skate e tal, mas o que de verdade me equilibra, o que de verdade eu me assento é o yoga. Porque quando eu me vejo no momento da minha prática, parece que tudo vem, sabe? Nenhum problema é grande demais, nenhum esforço é complicado demais, nenhuma situação é fora do meu conforto, além do comum. Eu não me sinto inadequada em nenhum momento quando eu tô no meu yoga, na minha prática de yoga. Então, eu me utilizo dessa ferramenta incrível que é o yoga. Legal, Diana. Edu, como é que você cuida da sua saúde física, mental e espiritual? Queria saber de você também. Olha, cuidar de saúde para mim é um conjunto, assim, sabe? Eu não sei se eu vou cuidar da saúde física, mental, espiritual como campos separados. Para mim, você cuida do todo. A gente em Core Energéticos entende o ser humano como uma unidade psicossomática, tudo uma coisa só. Então, a minha dimensão espiritual, ela depende da minha corporeidade. Não existe pra gente uma espiritualidade desatrelada do corpo. Quanto mais conectado com o meu corpo eu fico, mais espiritual eu me torno, porque eu fico muito mais capaz de sentir, de perceber o mundo à minha volta, de me conectar emocionalmente com as pessoas, né? Então, a dimensão transcendental da minha existência passa pelo meu corpo. Então, quando eu percebo que eu não estou bem, eu vou para as atividades de corpo também. Então, para mim, o que é essencial natureza para mim é tratamento. Eu tenho as minhas fugas, então eu vou à praia, procuro ficar em silêncio na praia e vou em lugares que não tem muita gente, fico na água 20 minutos, para mim assim vale uma medicação. Para mim, ficar 20 minutos dentro d'água. Quando eu saio, eu passo o dia com a outra energia, às vezes a semana inteira. Então, trilha, cachoeira, caminhar no parque, fazer piquenique no parque, isso tudo para mim cuida das minhas dimensões todas, física, mental, espiritual, tudo é trabalhado. Eu medito há mais de 10 anos, então acho muito bacana também, acho muito bom para desenvolver e aguçar a percepção, e também faço terapia. Há muitos anos eu faço terapia, sou apaixonado, né, e acabei entrando nesse caminho. Acho essencial também você ter essa hora de você conseguir olhar para si. E a terapia ela vai ter esse efeito também, físico, mental, espiritual, especialmente quando a gente trabalha com core, porque a gente já inclui essa dimensão da espiritualidade. Então, e a terapia corporal, não? Então acaba fazendo tudo junto. Mas para mim é isso, é cuidar do todo. Então, se eu faço uma terapia, eu estou cuidando da minha saúde física, e se eu faço uma caminhada na natureza, eu estou cuidando da minha saúde espiritual. Show de bola a gente terminar assim com essas respostas maravilhosas de vocês, porque é a conclusão que a gente chega desse episódio, não é? Se eu cuido de uma, eu já estou cuidando da outra e já estou cuidando da outra também, porque está tudo conectado, né? É esse alinhamento que a gente vem defendendo durante o episódio inteiro. Pessoal, o papo foi ótimo, mas já está chegando no fim. Eduardo, muito obrigada. Diana, muito obrigada. Andressa, vocês querem deixar alguma mensagem para os ouvintes? Alguma mensagem sobre esse tema? Alguma mensagem de motivação? Não sei, um até logo, um axé? Eu quero agradecer muito
esse convite. Me senti muito honrada, né, de ter sido chamada para participar com a minha fala, né, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu experiencio todos os dias. Que o projeto tenha longa vida, que possa inspirar muitas pessoas, e é isso, que a gente possa ter uma vida de presença, que a gente possa compartilhar amor, que a gente possa viver em paz, respeitando as diferenças, acolhendo as diferenças e compartilhando também amor. Namastê. Olha, então, eu acho que a gente não, eu não acho não, a gente está vivendo um momento de muito desafio, né? Os último ano e meio, né? 2 anos, tem sido muito pesados e difíceis. Mas também está acontecendo um fenômeno muito interessante, porque está havendo muita expansão de consciência. Assim, eu nunca vi tanta gente procurando se conhecer, nunca vi tanta gente procurando terapia, procurando, né, procurando se conhecer, se encontrar. Então é muita gente junto, tendo essa ampliação de consciência, passando por esse momento, o que é muito bom para a gente como país, como mundo. Então a gente pode focar nisso, e se você sente que está precisando de alguma coisa, que você pode ter uma ajuda para olhar para si, né? Procura uma terapia, procura alguém, porque é tão diferente, muda tanto as perspectivas da gente quando a gente tem alguém do lado que pode conversar com a gente, ouvir a gente sem julgamento, né? E a gente vai mergulhando cada vez mais nas dimensões da gente, nós temos várias, né? E descobrindo um universo muito bacana, muito incrível, dá uma nova perspectiva de vida. Então, eu sempre recomendo para todo mundo terapia. A gente na Core Energetics tem curso de formação para terapeuta ou não, porque tem muita gente que não quer ser terapeuta e faz essa formação, e é maravilhosa, acontece em Brasília, tem turma a cada 2 anos. E tem também os cursos mais menores, de introdução ao Core Energetics ou Viver Core. Tem em algumas capitais, você tem em Goiânia, tem em Aracaju, tem em Brasília, depende do lugar, o formato. São cursos muito bacanas também para quem quer sentir um pouco mais, conhecer um pouco mais da abordagem. E é isso. Estamos aí, qualquer dúvida, se você achou alguma coisa interessante, tem alguma curiosidade, fala comigo lá nas redes e eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Quero agradecer muito o convite, muito feliz de estar aqui. Foi muito bacana e espero que a gente se fale de novo. Tchau, tchau, viu? Obrigado. Obrigada, Monique, por ter me convidado para fazer parte desse momento tão gostoso, desse bate-papo tão rico. Obrigada também, Diana e Eduardo, por ter nos presenteado com tanta informação rica, com esses temas assim que tem sido muito trabalhado atualmente e que, graças a Deus, as pessoas têm se interessado também em saber mais sobre, para a sua própria dinâmica de vida e para poder viver melhor também em sociedade. Espero que possamos contar com vocês em um outro momento para discutirmos assuntos diversos sobre o que vocês trabalham, sobre essa riqueza que vocês carregam consigo. Muito obrigada.